Olá, seja muito bem-vindo ao Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e é sempre uma alegria, é sempre uma honra muito grande tê-los aqui conosco todas as quintas-feiras, às 18 horas, na nossa FEAL TV. Antes de tudo, te fazer um pedido especial. Se você acompanha o Sementes, se você está chegando agora, se você gosta da proposta de divulgação do Evangelho de Jesus e quer colaborar, fazendo com que o YouTube possa sugerir esse vídeo e outros vídeos do canal da FEAL TV para pessoas que estão buscando conforto e consolação, deixe o seu like, não custa nada, é um ato singelo que nos ajuda um pouquinho mais nesse trabalho de divulgação que a Federação Espírita do Estado de Alagoas tem desempenhado aqui nas redes sociais e, em particular, nesse caso, no YouTube. Também temos aqui um convite especial se você prefere o formato de áudio, se você tem dificuldade com o vídeo, em particular com vídeos maiores, eu prefiro só escutar enquanto eu estou fazendo alguma atividade, a FEAL também disponibiliza todo o seu conteúdo do YouTube, da FEAL TV, em formato de áudio. Então você vai lá nas suas plataformas de áudio, no Spotify eu sei que tem, e pesquisa FEAL Podcast. E aí você vai ter acesso aí a todo o conteúdo da FEAL TV em formato exclusivamente de áudio. Agora sim, vamos plantar mais um grão em nossa vida. Vamos ver o que a semente de hoje tem a nos contar. E a semente de hoje, ela nos diz assim: no estudo da caridade, não ouvides a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. A semente de hoje ela pode ser encontrada no livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso inesquecível Chico Xavier, e tem como seu autor o Espírito Emmanuel. E ela é um pequeno extrato do capítulo 30. Então, hoje, Emmanuel nos leva a falar sobre caridade. E é interessante a gente observar essa temática, porque no meu olhar, antes de conhecer a doutrina espírita, eu percebo que a visão que eu tinha a respeito de caridade era uma visão muito pequena e muito limitada. E, em geral, quando se pensa em caridade, as pessoas têm uma tendência a achar que caridade é dar esmola. Ou seja, esmola aqui no sentido de que você vai dar aquilo que você tem de sobra, que está te sobrando, para auxiliar outra pessoa que tem necessitado. E obviamente que isso é um gesto de caridade, mas a caridade ela não pode ser limitada exclusivamente a essa ação, onde a gente dá o que a gente sobra. Na doutrina espírita, a gente entende a caridade de maneira muito mais profunda. E para se valer desse conceito mais amplo, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Allan Kardec ele pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. E a resposta que os espíritos dão, ela é muito mais ampla. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. É o que na doutrina espírita a gente, quando começa a estudar, aprende para decorar, né? Como o BIP: benevolência, indulgência e perdão. Então, quando a gente pensa nesse sentido mais amplo, a gente percebe que, primeiro, caridade vai muito mais além do que você dá o que te sobra. A caridade, ela é muito mais profunda e seu conceito é muito mais amplo. Primeiro, os espíritos vão nos falar de benevolência. É de sermos bons. Mas a benevolência é para com todos. Muitas vezes, na vida, a gente tem o hábito de ser benevolente para com aquelas pessoas da qual nós temos algum tipo de interesse. Então, por exemplo, a gente vai receber uma visita e a gente julga que essa visita é alguém especial. O que é que geralmente a gente faz? A gente arruma a nossa casa, a gente cuida da limpeza, a gente prepara aquele prato que a gente sabe fazer com melhor maestria, tudo isso para receber. Imagina aqui uma figura
nem ser familiar. Vamos imaginar aqui um deputado, alguém que tem um prestígio social maior, vai visitar o nosso lar. Em geral, as pessoas vão ter esse cuidado. Obviamente que aqui a gente está generalizando. Mas, de outro lado, se o pedinte bate à nossa porta, muitas vezes a gente não tem coragem sequer de ir até a porta. De longe, a gente já fala, tem não. Não é assim que muitas vezes acontece? Então, a gente aprende aqui, dentro da doutrina espírita, que a benevolência ela deve abranger todo mundo. Ela deve ser aplicada àqueles que estão em condição inferior a nível evolutivo, a nível social, a nível financeiro, aqueles que estão no nosso mesmo nível ou aqueles que estão em condição melhor, em condição superior. Mas o fato é que a benevolência tem que estar dentro de nós, independentemente de a quem ela vai abordar, quem está diante de nós. Precisamos aprender a ser bom. Precisamos aprender a olhar o mundo com um olhar de bondade. Aprendemos até pelas questões da violência e pelas questões das dificuldades do mundo, a gente aprende a olhar muito o mundo com o olhar do mal. E aí se a gente passa a ter esse padrão como sendo o principal, em geral a gente vai perder muitas oportunidades. Então, assim, de repente, se a gente olha, imaginemos a gente no trânsito, e aí vem alguém mal educado, nos corta, nos xinga. Se a gente olhar pelo olhar material, a gente vai ver ali um homem mal educado, e aí a gente vai desejar aqueles sentimentos negativos e possivelmente se envolver. Mas se a gente olha esse mesmo exemplo e olha ali um espírito inferior, imperfeito, ignorante, que está em processo de evolução, talvez a gente se conscientize da necessidade, por exemplo, de fazer uma prece. Então, aprender a olhar o mundo com um olhar espiritual, com o olhar do bem, faz parte do processo de caridade. Ser indulgente é o entendimento que nós temos de que, assim como nós não somos perfeitos, também não é perfeito aqueles que nos rodeiam. Então nós precisamos ser tolerantes com relação às faltas, com relação aos equívocos. Precisamos aprender não a aceitar ou incentivar o erro, mas entender que por sermos imperfeitos, ainda vamos vivenciar experiência com pessoas que vão se equivocar. E cabe a nós sermos misericordiosos, assim como nós precisamos de misericórdia, assim nos ensina Jesus. E por fim, o perdão. O perdão das ofensas. O perdoar 70 vezes 7. Perdoar abrangendo, sim, o conceito de caridade, o conceito de evolução. Então a gente entende, e aqui entrando no que o Emmanuel nos fala, quando a gente vai estudar a caridade, que a gente não esqueça aquela que é muito maior e muitas vezes muito mais difícil do que a que envolve o dinheiro, a que o dinheiro não consegue realizar. Porque ser bom, ser benevolente, ser indulgente, perdoar, muitas vezes é bem mais difícil do que simplesmente tirar algumas moedas que nos sobram e entregar na mão de algum pedinte. Por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu sempre gosto de lembrar que o programa Sementes é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores dedicados do Departamento de Comunicação da FEAL. A gente dá rosto, a gente dá voz ao programa, mas a bem da verdade ele não seria possível se não fosse a ajuda, o auxílio desses trabalhadores abnegados. Então, para eles, a nossa gratidão. As artes contendo as sementes, elas são disponibilizadas antes dos vídeos nas redes sociais da FEAL. Então, lá no Instagram vocês podem seguir o @feal.oficial e no Facebook nós temos a fanpage FEE Alagoas. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, como a gente já pediu, e de se inscrever aqui na FEAL TV para receber mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por nos acompanhar e até a semana que vem.